Seja bem-vindo ao seu programa na Band News FM para discutir as transformações da nossa economia, a digitalização do nosso mercado. Sempre aos domingos você confere o Inovativos. Comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale. Bem-vinda aqui ao podcast de Inovativos. Ale, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é um segmento que talvez sempre vai crescer dentro do universo digital, porque não importa se você está transacionando algo de saúde, um serviço ou um produto, obviamente você precisa ter algo ali que faça a transação ocorrer, o pagamento, recebimento, modalidades também ali que você pode utilizar, Pix, cartão de crédito, boleto e tantos outros que historicamente o Brasil vem construindo. Então é um segmento que tende a avançar bastante, já vem avançando no Brasil. É disso que a gente vai falar no episódio de hoje. O nosso convidado é o Juan D'Antioquia, vice-presidente sênior da WorldPay from FIS. Queria te dar as boas-vindas, Juan, e queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. A gente já sabe que você veio da Argentina. Infelizmente. Ou felizmente. E contasse um pouco da trajetória da empresa também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, eu comecei a minha carreira de forma mais estranha, porque sou formado numa coisa que não tem nada a ver com o mundo das finanças. Eu sou formado em engenharia industrial. Eu saí da minha carreira pensando que ia estar desenhando pontes. E acabei trabalhando para a indústria de meios de pagamento. Mas conforme comecei a avançar na minha carreira, eu fiz tudo o que todo engenheiro faz. E comecei em empresas mais do setor. Trabalhei para ExxonMobil, trabalhei depois para a Petrobras. E descobri que quando trabalhava para as empresas desse setor, um projeto inovativo, um projeto que demorava 10 anos, né? E eu sou uma pessoa com muita pouca paciência para esse tipo de coisas. Então, comecei a tentar mudar um pouco a minha carreira. Nessa época, entrei no Citi. O Citi é uma excelente escola para a formação de pessoas no mundo financeiro, mesmo no fim da indústria, não tenho essa formação. E entrei na área de operações nessa época do banco. A área de operações, para mim, é como se for um motor do carro, né? Onde tu vê tudo o que acontece. Passei alguns anos lutando um pouco contra a loucura que trabalhar num banco, especificamente nesse mercado na Argentina, pós-crise de 2001, quando toda a economia despencou. E te forma de uma maneira muito particular, porque te prepara para resolver questões regulatórias, mudanças de hábitos do consumidor muito rapidamente. Realmente o mercado não espera, né? Passei algum tempo lá, eu passei da área de operações, fui gerente de créditos do banco, depois entrei na área de meios de pagamento, fui gerente de cartões de débito, estive sentado em algumas empresas onde o Citi tinha investido, pagamento de faturas, esse tipo de coisas, e acabei depois cuidando de todos os meios de pagamento de varejo do banco, cartão de crédito, débito, etc. Foi super interessante dessa ótica de entender o funcionamento do setor. É um setor de meios de pagamento meio escuro, né? Porque todo mundo lida com isso de forma cotidiana, mas são poucos que entendem como funciona. E às vezes é até melhor não saber muito de como funciona, né? E nesse momento eu achei que era um momento ótimo para mais uma vez mudar a minha carreira. Eu era ainda bem novo, não tinha essa barba branca, tinha mais cabelo. E de um pulo de fé. E entrei numa empresa que estava começando a abrir operações na América Latina. Nessa época chamava de Global Collect, que era uma das primeiras empresas de meios de pagamento para o setor de comércio eletrônico do mundo. É uma empresa holandesa que, na época, tinha começado processando o que os antigos indústria conhecemos como transações MOTO, que transação quer dizer Mobile Order, Telephone Order. Aquela compra que tu recebia aquela revistinha sabe, do avião, por exemplo. Compra aquela coisa que tu não precisa, mandando um SMS, alguma coisa desse tipo, eram transações feitas na mão. E essa empresa começou a crescer na época e entrou no setor de comércio eletrônico, quando o setor eletrônico estava nascendo, né? E começou a se expandir ao redor do mundo. Essa empresa depois foi comprada pela Ingenico. A Ingenico é a empresa que faz as maquininhas de cartão, uma das empresas que faz maquininhas de cartão, que logo depois foi comprada pela Worldline. Eu entrei na época que era a Global Collect. Eu passei um tempo lá, acabei sendo o gerente geral para a América Latina dessa empresa. E a pessoa que me levou para essa empresa me ligou mais uma vez. Ele estava ocupando uma posição de diretor-geral da WorldPay. A WorldPay, nessa época, era uma empresa... Era uma unidade de negócio do banco que estava saindo do mercado.
deixa de funcionar mais ou menos. Isso foi em torno de 2013. Nessa época, pós-crise da subprime, o Banco Central de Inglaterra tinha emprestado para todos os bancos, como aconteceu no mundo inteiro. E um dia chegou o Banco Central falando para os bancos, emprestado banco, me devolve aquele dinheiro que emprestei para você. E nessa época o RBS, o Royal Bank of Scotland, o único ativo que tinha para vender de tamanho suficiente era esse. Era a WorldPay, Unidade de Pagamento de Processamento de Cartões. Eles venderam nessa época, a operação da WorldPay era principalmente focada na Inglaterra, muito representativa, tinha uma porção de mercado muito representativa. E foi comprada nessa época pela Advent International, que é um fundo de investimento muito ativo aqui no Brasil, e pela Bain Capital. Eu fui chamado para fazer parte da empresa em 2014. Esse foi o momento que a gente estava botando o primeiro pé na América Latina. Nós entramos no mercado tarde, realmente, comparado com outros jogadores do setor, né? Todo o resto tinha entrado há 3, 4 anos antes que a gente. Então, a gente entrou no mercado tentando aprender um pouquinho dos erros de outros atores que entraram no mercado, né? Então, ao invés de tentar forçar a realidade da América Latina numa plataforma gringa, a gente entrou e comprou uma empresa aqui no Brasil, uma empresa que chamava de Cobrebank Tecnologia, que era uma empresa muito ativa no setor. Lá atrás, no começo da indústria, em torno de 2010, era um dos 2 maiores gateways de pagamento. Um era a Braspag, que foi comprado pela Cielo, e a gente comprou a Cobrebank. E utilizamos essa plataforma que tinha, de forma nativa, parcelado, antecipação, esse tipo de coisas que é muito difícil explicar para os outros países, utilizar essa plataforma para construir toda a solução da América Latina. E nesse momento foi uma loucura de crescimento, de abrir escritórios, de contratar pessoas. Confesso que me mantém bem divertido. Estou aqui, vai ser meu 10º ano e ainda estou curtindo. Por de manhã com vontade de trabalhar, né? E, enfim, foi muito louco, né? Porque a gente entrou num setor que o mercado estava se abrindo, né? Nós somos credenciadores no Brasil. O Brasil é um mercado super maduro, nível América Latina. Nós somos credenciadores na Argentina, muito mais maduro. A gente credenciou no México também. Estamos com planos de ser credenciados na Colômbia e no Chile no ano próximo. E realmente, gente, o ecossistema que existe no Brasil, que estamos conversando logo antes de começar, realmente muito sofisticado, muito maduro, né? Então, quando você consegue entender esse mercado e leva essas boas práticas para o resto da região, realmente acaba com um produto superador, né? Aqui uma coisa que sempre achei muito louca, né? Tu pode ir nem vou falar do boteco da esquina, né? Eu vou falar o cara que vende milho quente na rua, né? Uhum. Tu pode pagar com cartão. Isso não existe fora do Brasil. Pelo menos na fronteira da América Latina, né? De repente, em outros lugares você consegue fazer esse tipo de coisas. Mas a América Latina não existe. O Brasil é muito inovativo nesse sentido. E essa inovação tão rica que acontece aqui no mercado é ótima para várias coisas. A primeira, para trazer profissionais do setor. Tá? A gente consegue contratar profissionais com uma carreira muito parruda. E depois para exportar esse tipo de inovações para outros países, né? Para levar esse aprendizado do Brasil com todas as coisas positivas e os desafios que teve, né? E implementar esse tipo de soluções em outros mercados. Tratando desse setor e dos avanços, das transformações que a gente vem sentindo aqui no Brasil nesse setor. Juan, um prazer tê-lo aqui também no Inovativos. Você contou para a gente no primeiro bloco o quanto que o Brasil vem avançando se a gente comparar com outros países, principalmente a América Latina. Eu agrego a isso uma questão que no Brasil a gente tem diversas realidades. Então você tem cidades que podem usar mais o papel ainda em espécie, o dinheiro. Em outros locais você tem o Pix muito mais introduzido e por aí vai. Mas fato é que a tecnologia, a popularização dos smartphones tem acelerado esse processo aqui de maneira bastante rápida. Eu me recordo um bom tempo atrás que a gente precisava exatamente dessas maquininhas que você citou no primeiro bloco para passar e pagar alguma coisa, sendo que na China já tinha o QR Code, eles já tinham pulado até aquela fase do cartão de crédito e ido para uma outra forma de pagamento. Desde 2016, o Banco Central vem regulando, ou seja, dando garantias e seguranças jurídicas para esses novos modelos de negócio, né?
principalmente com a entrada do subcredenciador, que é esse ator que buscou clientes que a credenciadora tradicional não conseguia atingir, pelo fato dela operar de fato com maquinário. O custo de aquisição desse cliente era muito alto, porque você tinha que estar lá presencialmente. O banco nem se fala, porque abre agência, contato, etc. e tal. E veio toda uma onda de fintechs que depois se deu o nome de subcredenciador, que se conectam a essas credenciadoras. Não foi uma discussão simples, porque envolve todo um arcabouço que já tinha sido construído no Brasil, no sistema de pagamentos brasileiro, para garantia principalmente de segurança, combate à fraude e tudo mais, que envolvia, obviamente, bancos, envolvia as credenciadoras e o sub que tinha que se encaixar enviando informação para todos esses atores. Mas de lá para cá, a gente vem de uma série de outras figuras acontecendo no Brasil, como, por exemplo, o iniciador de pagamento e outras modalidades de transação que, de certa forma, elas até substituem o cartão de crédito. Meu ponto é o seguinte, assim, aí não olhando com o retrovisor, colocando o Brasil como essa vanguarda, mas olhando para frente. O que você acha que vem aí no sentido de inovações nesse sistema de pagamentos aí no mundo? Então, no mundo tem 3 grandes, eu diria, áreas de atuação. A primeira que tem a ver com a velocidade de um pagamento, que na indústria chama de account to account, né? Que aqui no caso do Brasil, especificamente, é o exemplo do Pix, que eu debito a minha conta e chega na conta do outro sem passar por uma infraestrutura proprietária de uma marca privada, né? O canal de processamento do Pix é o Banco Central aqui, porém, quer dizer, o próprio povo brasileiro é o dono desse produto, de alguma forma. Esse é um setor de atuação. O segundo setor tem a ver com tudo que chama de Buy Now, Pay Later, que é a forma de dar crédito no ponto de venda, né? E a terceira grande, eu diria, não sei se era de atuação a palavra, essa grande inovação tem a ver com a perda de relevância do cartão de crédito, né? Que está sendo muito substituído por carteiras digitais. A carteira digital elimina totalmente a necessidade de um cartão de crédito? Mais ou menos, né? Porque muitas cartas digitais o que fazem é tokenizar aquele cartão de crédito e utilizar para debitá-lo. Agora, quando tu vai pagar com carteira digital, tu lembra que está pagando com carteira digital, não lembra que está pagando um cartão Visa do banco X, né? Essas são as 3 grandes tendências mundiais. E o Brasil está em cada uma delas. Está super na frente no account to account. O Pix é uma revolução como conceito dessa ótica de meios de pagamento, não tanto pelo que tem feito, mas também muito mais por tudo que tem à frente, né? E o Pix parou de ser uma novidade no momento, sabe aquele gráfico que é muito utilizado em apresentações que diz que a rádio demorou 50 anos em chegar aos 100 milhões de usuários, a TV demorou 20 anos, o Facebook demorou 2 anos, o Pix demorou 2 meses, gente. É assustador quando tu pensa dessa forma, né? Então, o Pix já faz parte do ecossistema diário do brasileiro, né? O Buy Now, Pay Later, esse conceito de dar crédito adicional no momento da compra, que, por outro lado, não é o parcelado, tecnicamente falando, porque mesmo sendo um empréstimo parcelado, o parcelado é um crédito que tu tem, essa linha de crédito no cartão, tu já tem no momento que tu está iniciando a compra, bem antes, né? O Buy Now, Pay Later, essa possibilidade de tu chegar e falar, não querem afetar o limite do cartão, o limite está estourado, tu aqui te dando um crédito, tu vai pagar com o que for, um Pix. É o que o Banco Central aqui está chamando de Pix garantido. Exato. Mas tem um monte de alternativas nisso, né? Pix pode ser uma, mas aqui o conceito mais não é tanto o meio de pagamento, é o conceito de dar esse crédito para o consumidor, esse crédito adicional que ele não tinha no momento de iniciar a compra, né? Gostou muito dessa TV? Quer comprar? Não tem como? Aqui, com uma forma de facilitar a minha venda como lojista, estou tendo esse crédito, né? E esse crédito também tem coisas positivas e negativas, né? Tem um nível de endividamento muito alto aqui no Brasil, o nível de inadimplência está subindo, então a abundância de crédito às vezes pode não ser uma coisa vantajosa, né? Mas é uma das grandes tendências mundiais. E depois a parte de cartas digitais, onde o Brasil talvez não está tão
acelerado quanto o resto dos outros mercados. Eu enxergo mais como uma oportunidade, realmente. Eu vejo isso como uma enorme oportunidade do Brasil avançar e se... Essa palavra é liberar, mas de alguma forma reduzir um pouco a dependência dos cartões de crédito tradicionais. Por quê? Porque começam a participar atores do setor que não necessariamente precisam ser esse banco imenso com 1.500 agências, tá? E que tem que fazer esse investimento surreal que você estava falando, né? Isso reduz muito a forma de chegar no consumidor. E você fez um ponto espetacular, que é essas subcredenciadoras começam a chegar nesses nichos, né? Isso é maravilhoso do que está acontecendo no ecossistema agora, que é no momento que tu permite esse ecossistema crescer e se abrir, começam a aparecer os jogadores de nicho, tá? Não é essa super grande credenciadora que tem que atuar num setor específico, porque não tem a abrangência de chegar no Brasil no continente, né, gente? A questão geográfica é um desafio em si. Não precisa estar presente em todos os estados do Brasil para chegar a todos os estados, né? A gente, como credenciador, pode fazer uma parceria com uma sub e essa sub chega nesse setor. E talvez esse setor não seja do meu interesse particular, meu interesse seja atender a sub, né? Mas a sub seja no setor, sei lá, de saúde. Produtos para o paciente que hoje, no Brasil, carece de produtos financeiros de crédito para, por exemplo, uma operação. Eu estou querendo fazer uma cirurgia, sei lá, bariátrica. A minha única opção ainda hoje é entrar no crediário clássico do banco. Por quê? Porque não existe ainda produtos específicos que considerem o risco daquela situação. Então, é um exemplo de nicho. É um excelente exemplo, e é um excelente exemplo por dois motivos. Um desses é a falta de alternativas, mas o outro é a velocidade para atender essa necessidade, né? E uma situação médica como você está descrevendo, não pode ficar esperando que um processo normal de empréstimo, que às vezes demora semanas ou meses, seja resolvido. Você precisa de agilidade. Então, tem empresas que estão focadas nesse nicho em particular, nesse setor, eles entendem a dinâmica específica do setor. Porque um empréstimo, conceitualmente um empréstimo, mas se é um empréstimo para comprar um carro, de repente pode esperar. Um empréstimo para uma cirurgia, é para já, né? E isso é maravilhoso que está acontecendo com esse ecossistema, né? Que estão se abrindo e se criando empresas de nicho, todas essas fintechs, que às vezes fintech meio utilizam de uma forma meio derogativa, né? Não é banco, é fintech. Não está calma nessa hora, né? Essas são as empresas que estão atendendo às necessidades que existem do consumidor, porque essa necessidade é real. E as empresas estão preparadas, a sua conceição, para atender esses problemas, né? Eu agregaria um outro ponto à tua fala, que é o seguinte, assim, no Brasil e no mundo, as criptomoedas, por exemplo, elas são vistas ainda como um investimento. E na prática, elas são, obviamente, naquilo até que o nome se propõe a ser, de uma forma de você transacionar também, compra e venda. E a gente ainda não conseguiu introduzir as criptomoedas, por exemplo, no comércio digital, que eu acho que é a grande alavanca que vai impulsionar também como um meio de troca, né? E isso acontece de uma certa maneira, mas de maneira muito incipiente, mas falta o quê? Falta os grandes comércios eletrônicos aderirem de vez a esse ativo, considerando, obviamente, todas as especificidades desse ativo, né? As oscilações, como é que você vai transacionar e tal. E mesmo nesse sentido, o Brasil também está na vanguarda, porque aprovou uma legislação já, e agora cabe ao Banco Central fazer a regulamentação a partir do decreto do governo. Eu concordo plenamente. E não vou citar nomes porque eu acho que não precisa, né? Mas eu escutei uma pessoa com muita experiência na indústria de pagamento há mais ou menos uns 8, 10 anos falando: os únicos que pagam com criptomoedas são os traficantes, né? Que é um horror essa frase, é falta de noção, né? Tá tentando evitar o futuro acontecer de alguma forma. As criptomoedas têm dois desafios. Um tem a ver com a flutuação é mais uma consequência do tamanho do setor, que é um setor que está em crescimento, então eventualmente essas flutuações vão diminuir um pouco. Tem as stablecoins também, né, que passam um outro nível de tranquilidade. As stablecoins também tiveram alguns desafios, mas é uma indústria muito recente, gente. A humanidade vem pagando da mesma forma há 2000 anos, né? Apenas agora estão começando a aparecer essas inovações. Mas
produtos como real digital, né? Esse tipo de coisas vão criar essa confiança que o lojista precisa para aceitar esse tipo de produtos. E as coisas acontecem no mercado por um de dois motivos, ou pela razão ou pela força, né? Ou as empresas enxergam a necessidade de adotar esse tipo de coisas, ou o consumidor começa a demandar e quem não oferece, ele vai comprar outro lado, né? Temos que lembrar que o consumidor ganhou muito poder nesse processo de compra. Há 15, 20 anos, você queria comprar alguma coisa e era o site que oferecia com esse cartão, com essa quantidade de parcelas. Não gostava? Sorry. Agora, radicalmente diferente. Tu vai comprar uma coisa e vai para 15 sites que oferecem a mesma coisa e tu escolhe aquele que é mais conveniente para você. Não, eu gostei desse, não pelo produto, uma TV, tem muito produto comoditizado, né? Uma TV. Não pela quantidade de meios de pagamento, não pela parcela. Não, eu gostei desse porque o frete chega em uma faixa de 2 horas que você em casa e quer recebê-lo, né? A lealdade do consumidor não existe. E é sensacional, né? Porque transfere todo o poder para o consumidor. No momento que o consumidor começa a demandar um produto, como o fato de pagar com uma criptomoeda, o fato de pagar com um produto como real digital, ou aceita ou morre, basicamente. Porque o consumidor não vai ficar de braço cruzado esperando, não, tá, essa TV que eu quero pagar com Bitcoin, não, então vou esperar 6 meses até esse cara implementar para eu comprar. Não, ele vai se virar de costas e comprar do outro lado. E isso impulsiona muito a velocidade de adaptação que as empresas têm que ter, né? Porque entre aspas, mas essa falta de lealdade do consumidor, que eu acho sensacional, tá forçando muito essa inovação. Tá? Essa adoção do Pix, lógico, o Banco Central criou o ecossistema e infraestrutura, mas quem impulsiona o uso são esses 150 milhões de brasileiros que um dia falaram, não, eu quero utilizar esse produto para pagar, né? E o maravilhoso é que democratiza muito o acesso aos serviços financeiros, né? Porque os setores tipicamente mais vulneráveis são os primeiros a adotar esse tipo de produtos. Por quê? Porque a liquidez é importante para eles, né? Porque receber hoje não é mesmo que receber amanhã. E essa compensação imediata que tem esse tipo de instrumentos é crítico para eles, né? Então, eu concordo muito com a tua visão. Eu acho que é mais uma questão de... a pergunta não é se irá acontecer ou não, é mais quando. O que tão rápido, né? Juan, a gente falou um pouco das tendências, das inovações. Eu quero seguir nesse caminho de inovações, afinal estamos no Inovativos, e queria te perguntar sobre alguns dos desafios. A gente acompanha, por exemplo, o desenvolvimento de muitas tecnologias vindo aí, inteligência artificial, que imagino que acelere uma série de processos, de repente até no processamento de pagamentos também. A gente sabe que a gente vive num país, o Brasil ainda carece de uma inclusão digital muito grande, ainda tem muita gente de fora desse mercado que ainda vai entrar nesses próximos anos. Queria que você falasse um pouco desses desafios e das transformações que esse setor vem passando. A gente falou do Pix um pouco, falou de algumas outras vertentes que têm se desenvolvido. Queria que você falasse um pouco do que você espera desses próximos anos. Olha, você começou falando de inteligência artificial. Acho que a gente pode gravar 5 programas sobre esse negócio. Há 3 semanas a gente organizou uma conferência em México e nós citamos um keynote speaker, uma pessoa especializada em inteligência artificial. E quando você fala de inteligência artificial, eu achei muito bacana essa palestra porque ela falava associava todas as novidades de inteligência artificial com filmes, né? Qual é o primeiro filme que vem na cabeça de todo mundo quando fala inteligência artificial? O Terminator, o Exterminador, né? Inteligência artificial domina o controle das bombas nucleares, todo mundo morre, né? Essa foi a primeira pergunta que todo mundo fez para ela, né? Vamos todos morrer quando a inteligência artificial se liberar, né? Mas inteligência artificial tem um monte de aplicações na vida real, muito práticas para agora, né? Tem uma componente imensa, inexplorada de potencial para o futuro, definitivamente. Acho que a gente está começando a entender o potencial dessa ferramenta. Mas tem coisas muito mais simples e básicas que podem ser utilizadas agora. Tem uma ferramenta de Microsoft que foi lançada há pouco. Eu fui para uma conferência onde o CIO deles falou, foi semana retrasada, eu acho, onde, utilizando inteligência artificial, você consegue programar uma aplicação. Tá? Mas você não precisa saber de programação, precisa saber escrever para a ferramenta que tu precisa, né?
E a ferramenta vai construindo conforme tu vai explicando. Tem uma pessoa, agora não lembro de cabeça o nome, mas muito focada no setor de inteligência artificial, que postou no Twitter agora há pouco a linguagem mais útil para a programação de agora em diante é o inglês. Não é Java, né? É inglês. Ele conseguiu explicar para a ferramenta de inteligência artificial. E essa ferramenta, utilizada no mundo do consumo, da transacionalidade, do que a gente faz de alguma forma, é uma ferramenta espetacular, tanto para ajudar o consumidor, quanto para proteger o lojista, né? O caso de uso mais normal são todas as ferramentas antifraude, né? Onde é utilizado o motor de inteligência artificial para aprender e reaprender o comportamento do consumidor, né? Vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu com um dos nossos clientes recentemente. Um dia, não esperado, começa a crescer, uma empresa que envia diversos produtos, começa a crescer as vendas de flores, tá? Começa a apitar todos os alarmes da ferramenta antifraudes. Suspendem as vendas, para entender o que estava acontecendo. Resultado aqui os dias das mães, né? Estava todo mundo comprando flores para levar para as mães. Por que falhou o processo? Não pela ferramenta, pela participação humana que não preveu esse tipo de coisa, né? A vantagem da inteligência artificial é que tu não precisa a ferramenta começar a aprender de agora em diante. Tu pode dar tudo histórico. E essa ferramenta tira as conclusões necessárias para prever esse tipo de situações. Desde a ótica do consumidor, o uso mais comum é aquele chatbot, né? Vem me ajuda, que vai melhorando, né? Quando começou era meio travancado. Eu estava vendo uma piada agora há pouco que o primeiro chatbot foi aquele, você lembra aquele clipe da Microsoft quando estava F1? Isso foi evoluindo muito, né? E está cada dia mais sofisticado. E chegou um momento que às vezes é o desafio entender se você está chateando com uma pessoa ou uma ferramenta, né? Está difícil de diferenciar. E realmente consegue se antecipar nessas necessidades que nem sabia, o consumidor nem sabia que estava precisando, né? Um exemplo de um caso de uso muito comum é com inteligência artificial. Alguns supermercados se identificam pelo tipo de compras que a pessoa vai fazendo, se a pessoa ou a mulher dessa pessoa está grávida. E começa a oferecer promoções de fraldas, né? Bem antes do bebê nascer, tá? Por conta dos consumos que vai tendo, tá? Lógico que uma ferramenta de marketing espetacular, mas também é muito útil para o consumidor, porque de repente um pai primeirício não cogitou alguma coisa, não pensou alguma coisa, e chega a oferta e o cara pensa, estava prestando alguma coisa desse tipo, né? Então, essas aplicações existem hoje, não precisa esperar uma revolução da inteligência artificial. O que vai acontecer, na minha ótica, é essas coisas vão melhorar muito, né? E vão começar a aparecer soluções que nem sabíamos que precisávamos, né? Se você me falasse há 5 anos atrás, vamos aí jantar alguma coisa, a primeira coisa que eu boto no meu bolso é a carteira, né? Hoje em dia, 90% das vezes eu saio de casa sem carteira. Eu sou com celular. Agora, se eu perco o celular, morri, né? Mas as inovações vêm muito alavancadas pelas necessidades do consumidor, sejam necessidades atuais ou futuras, né? 10 anos atrás, tu queria comer alguma coisa, o lógico era descer no elevador e comprar algum lanche no boteco da esquina, né? Hoje, tu quer comer alguma coisa, pega o celular, né? Essa mudança no comportamento do consumidor tá criando desafios que ninguém sabia que existiam, ao ponto que, historicamente, na indústria de pagamentos, os dias de maior movimentação, de maior volume, era tipo, ao longo da semana, era quartas-feiras, tipo 2, 3 da tarde, ou sábados, domingos, meio-dia. Hoje em dia, não. Hoje em dia é sexta, 10 da noite, quando todo mundo está querendo pedir esse hambúrguer, tá? E se esqueceu de programar com antecipação e está todo mundo correndo à vez para conseguir essas coisas. Saem todos os caras de moto voando de um lado a outra cidade levando hambúrguer. Esse tipo de alterações que estão acontecendo, que estão forçando essa inovação, né? De novo,
o maravilhoso nessa época, historicamente a inovação era para atender as necessidades da indústria. Hoje em dia, essa inovação para atender as necessidades do consumidor. Até nessa linha, acho que uma das grandes possibilidades aqui no Brasil de uso de inteligência artificial de maneira bastante eficiente para o consumidor, talvez seja de fato o sistema financeiro aqui do Brasil, porque obviamente que isso vai depender da quantidade de dados que você coloca ali. Como a gente já passou por uma fase reconhecendo que o dado é do cliente e ele autoriza ou não fazer uma portabilidade para uma outra carteira, uma interoperabilidade, então na prática você tem muitos atores que podem ter muitos dados ao mesmo tempo. E isso pode resultar em oferta de produtos financeiros, como a gente vem falando até esses de nicho, com muito mais assertividade, com muito mais dados sobre o potencial de pagamento ou não de determinada pessoa, acessando outras informações que antes elas não estavam digitalizadas, né? Eu fico muito incomodado quando eu vou contratar uma apólice de seguro para o veículo, porque ele ainda faz um cálculo vinculando alguns macrodados que não diz respeito especificamente a mim, diz respeito a um padrão social. Ele não sabe se ele não leva em consideração se estou levando muita multa ou não, se eu estou correndo na média, na velocidade correta ou não, se eu estou de fato deixando o carro dentro de casa ou não. Então é um cálculo totalmente assim, aleatório, tendo em vista a média, né? Utilizar a média, você consegue utilizar a média para construção, por exemplo, de política pública macro, mas quando você vai olhar para o micro, que é esse raciocínio que a gente vem desenhando no mundo, ou seja, como você citou, se eu sou vegetariano, eu não quero opção de churrascaria, eu quero ser bem atendido, é que eu acho que no sistema aqui brasileiro, acho que é um grande pontapé. E aí, como a WorldPay ela é uma credenciadora, então na prática ela é quase a infra, né, de uma série de outros atores aqui. Vocês têm um potencial gigantesco, né, de crescimento, não só no Brasil, mas no mundo, porque boa parte desses dados que também acontecem fora daqui, eles servem de parâmetro aqui. Então, o sistema antifraude de comportamento humano não é só de brasileiros, né? Você usa uma base muito maior de padrão de comportamento em si, de ser humano. E aí, nesse sentido, eu queria, só para a gente finalizar esse papo, o que você acha que falta para o Brasil encaminhar e acelerar esse processo, principalmente da transformação digital das pessoas usarem a tecnologia? Porque muito se fala em formar profissionais de tecnologia. Ou seja, precisamos de profissionais de tecnologia. Ok, precisamos. Mas eu acho que é muito mais importante, prioritário, que a maior massa da população, dessas pessoas saberem utilizar a tecnologia em benefício delas. Olha, você mencionou muitas coisas. Estava sorrindo porque quando você estava falando da policy da seguradora, uma frase que o meu professor de estatística utilizava quando estava na universidade, ele falava: a estatística é complicada, né? Porque tu pode colocar a cabeça no forno, os pés no gelo e na mente está ótimo, né? E por isso, por exemplo, que carros como o Tesla, que gravam todos os dados da condução, eles ganham uma policy mais barato porque realmente reflete o comportamento desse motorista. Dados são chave. E você está certíssimo, né? Uma coisa que eu achei surreal trabalhando na WorldPay, nós estamos ativos em 146 países. Vou te levar em terceiro trimestre de 2020. O mundo estava se abrindo de novo, né? E nós estávamos enxergando a abertura dos mercados baseado no tipo de consumo dos consumidores, né? Quando o consumidor passava o primeiro cara comprou ingresso no cinema, né? Coisas desse tipo. A gente começou a acompanhar essa abertura do mercado, com as aéreas começaram a voar novamente, começaram a vender bilhetes, né? A gente foi vendo isso baseado nos dados que nós temos. Nós temos, só para dar uma ideia do order de grande dessa companhia, 90% dos cartões dos Estados Unidos passam pela nossa plataforma cada 90 dias. É uma coisa realmente imensa, né? A gente tem um acesso a dados surreal.
E respondendo a tua pergunta, o que está faltando não é tanto formação como você mencionou, né? Não é tanto formação em carreiras técnicas, é a criação das novas carreiras que vão ser demandadas, né? Cientista de dados, uma carreira que não existia há algum tempo, né? Por quê? Porque nós passamos o ecossistema, né? Passou de uma situação de começar a entender a relevância desses dados, passar a guardá-los, tá? Com as devidas proteções, né? Que aqui no Brasil, novamente, tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito crítica para garantir que os dados são guardados de uma forma segura e com respeito ao dono dos dados, que é a pessoa. Mas depois poder interpretar esses dados, né? Porque, de novo, a estatística pode te trair de alguma forma. E tem que entender o comportamento dos nichos, né? Não adianta já entender o comportamento da população. É corretíssimo o que você falou, né? Quando tu vai analisar a política pública, tem que entender o comportamento da população como um todo, tá? Mas quando começa a analisar coisas que afetam o dia a dia do cidadão, precisa entender o comportamento dos diferentes setores, diferentes nichos. E para chegar nesse lugar, você tem que ter os especialistas em poderem não só explodir os dados, mas interpretar esse resultado, né? Que é complexo, não é simplesmente olhar para eles e ver, tá, eu acho que... Não funciona dessa forma, porque essas inteligências artificiais estão tomando decisões, estão fazendo decisões na ausência de pessoas. Então a parte que é muito crítica é munir essas inteligências artificiais de um banco de dados representativo o suficiente para chegar às conclusões corretas, né? A participação do humano ainda é necessária, né, para fazer essas correções. Tá? Agora, dito isso, tem uma frase acho que era o CEO da Oracle, que falava: ou você está programando, ou vendendo, ou está sendo uma despesa para a empresa, né? Que eu acho um pouco forte. Mas o fato de aprender programação é muito chave. De repente, com as inteligências artificiais, não precisa mais aprender JavaScript, precisa aprender a explicar a inteligência artificial. E uma das carreiras do futuro é basicamente isso. Não sei se a palavra seria programador de inteligência artificial, seria intérprete de inteligência artificial, né? Conseguir explicar para uma ferramenta tipo a ChatGPT o que precisa. Se você começa a brincar com a ferramenta, consegue fazer coisas simples. Agora, quando quer resultados mais sofisticados, precisa saber explicar o que precisa, porque do outro lado tem o computador, né? Carreiras desse tipo ainda estão sendo construídas, né? E essas são as profissões do futuro, porque o futuro vai por esse caminho. Quando falávamos das criptomoedas, né? Não vai conseguir segurá-lo. É uma questão de se preparar para ela. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Juan da Antioquia, ele que é vice-presidente sênior da WorldPay from FIS. Obrigado pela atenção, convite da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Assim espero. Obrigado a todos e a todas que assistiram até aqui e ouviram aqui na Rádio Band News FM. Não deixe de acessar o YouTube do canal da Band News FM. Lá tem todos os episódios. Confere lá que você vai aprender bastante. Até a próxima.